Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma resenha do livro Daniela Pérez, do Bernardo Braga Pascoaletti. Daniela Pérez, Biografia, Crime e Justiça. Nós estamos no capítulo 4. Se você não sabe, eu estou fazendo a resenha de todos os capítulos desse livro, um vídeo por capítulo. Nós já falamos sobre a Daniela bailarina e dançarina. Agora nós vamos iniciar falando da Daniela, que continua sendo dançarina, mas que iniciou a sua carreira de atriz. Mas antes, eu quero falar um pouco sobre dois pontos importantes, porque a Glória, nessa época que a Daniela entrou na novela, estava sob os holofotes. Primeiramente, em 84, a Glória ela apresentou à Globo o argumento da novela Barriga de Aluguel. A Globo não aprovou, porque achou que não tinha nada a ver aquele tema com a atualidade. E a Glória foi para a Manchete por conta disso. Em 90, ela tornou a apresentar a proposta à Globo da novela Barriga de Aluguel. Ela foi lá de novo em 1990. E a Globo aceitou. O tema era inédito e, por ser algo novo, poderia gerar curiosidade do público, que foi exatamente o que aconteceu. Aí o sucesso da Glória com a novela, porque a novela realmente fez bastante sucesso. Eu assisti essa novela, só não me lembro. Impactou na carreira de atriz da Daniela. Como ela era filha da Glória, os holofotes estavam na mãe, passou um pouco para a filha, porque criou-se muita expectativa em relação a Daniela ali na novela. E pressão também. Mas antes de falar como foi que a Daniela entrou na novela, quero falar um pouco da minissérie Desejo. Os holofotes estavam na Glória não necessariamente por conta da novela Barriga de Aluguel, mas por conta de uma possível censura que ela estava sofrendo na minissérie Desejo. Essa minissérie Desejo é história de amor da Ana de Assis, a mulher de Euclides da Cunha, que o traiu com Dilermando. E por conta da traição dela, o Euclides morreu. Morreu o Euclides e morreu o filho do Euclides. É basicamente assim, não me aprofundei na história, mas eu dei umas pesquisadas assim por cima. Foi até interessante, né? Que eu estudei, inclusive, na escola municipal Euclides da Cunha. Eu me lembrei disso, toda vez que eu escuto o nome de Euclides da Cunha, eu lembro da minha escola, muito boa escola. Eu gostei tanto daquela época, bons tempos. O Euclides escreveu vários romances, ensaios e artigos, dentre eles Os Sertões, que é a sua obra mais importante, que narra os acontecimentos da Guerra de Canudos, no interior da Bahia, liderada por Antônio Conselheiro. O que acontece é que a mulher dele traiu ele. A Ana de Assis, ela foi uma adúltera, gente, a palavra é essa, adúltera. Assim como o homem que trai a esposa é um adúltero. Essa é a palavra. E ela foi uma adúltera, traiu ele, ela engravidou do Dilermando 2 vezes. Ela continuou casada e traindo o marido. Teve um filho, que era o Mauro, que ela queria que o nome fosse Mário, mas o Euclides colocou Mauro, que morreu depois de alguns dias. E depois ela teve um outro filho que o Euclides criou, um filho do Dilermando que o Euclides criou. Aí num dia o Euclides chega em casa, parece que ela não está em casa, e ele pega uma arma e vai atrás do Dilermando na casa dele. Chegou lá para matar o Dilermando. E o Dilermando tava se defendendo, gente. Foi legítima defesa. Ele foi um assassino porque ele matou uma pessoa, mas ele matou em legítima defesa. O que acontece é que depois de uns anos, o filho do Euclides também foi atrás do Dilermando, e o Dilermando também, em legítima defesa, matou o filho do Euclides. Aí morreu o Euclides pai e o Euclides filho. Tem gente que julga a Ana porque ela foi uma adúltera, porque ela foi sim uma adúltera. Tem gente que julga o Euclides, porque como é que ele vai na casa do homem pra matá-lo? Ele corria o risco de morte, ele já foi sabendo disso. Eu mato, eu morro. Então ele já foi sabendo. E tem gente que julga o Dilermando. Vou deixar pra vocês um link de um vídeo da entrevista da Judite Ribeiro de Assis, a filha da Ana de Assis do Dilermando, porque depois que o Euclides morreu, ela se casou com o Dilermando e viveu com ele muitos anos. E ela tá dando uma entrevista aqui pro Jô Soares, 13 minutos de entrevista. Ela foi a que entrou com uma liminar para barrar a minissérie. Na verdade, não é na barrar. O que ela queria era que todos os capítulos passassem pelo crivo dela para ela ver se estavam de acordo com a verdade que a mãe dela contou para ela, que a mãe dela vendeu o peixe dela, né? Porque é sempre de acordo com o ponto de vista de cada um. Se fosse perguntar pro Euclides, ele teria o ponto de vista dele em relação a toda a história. Se perguntasse pro Dilermando, ele teria um segundo ponto de vista. E a Ana, um
terceiro ponto de vista. Então, ela contou para a filha dela o ponto de vista dela, e a filha dela acreditou e acolheu aquela história ali dela. Porque ela falou que a Glória tá mostrando a mãe dela como se fosse uma mulher fútil, egocêntrica, que não ligava pros filhos, e a mãe dela não era assim. Aí o Jô falou, não, mas eu não tive essa percepção da personagem, não. Você teve essa percepção? Ela teve essa percepção da personagem. Então, assim, ela estava censurando, assim, a minissérie porque ela queria que o texto passasse pelo crivo dela. Então, ela iria aprovar aquilo que estivesse de acordo com a história que a mãe dela contou, com a história que ela acreditava, e o que não estivesse, ela iria reprovar. Então, isso é censura. Que a Glória, ela se baseou, então, nos autos do processo depois da morte de Euclides da Cunha, para escrever a minissérie. Ela não se baseou em qualquer coisa, ela não fantasiou nada. Foi nos autos do processo. Aí tem uma pessoa falando, eu li o livro da Judite de Assis, que a Judite escreveu um livro, e também vi a minissérie da Globo Desejo. Um péssimo nome para uma história cheia de tragédias. Na época, fiquei comovida, mas com o passar dos anos percebi o quanto de imoral, de feio, de absurdo tiveram as atitudes de ambos, de Ana e de Dilermando. Nada justificaria aquele tipo de atitude, nem mesmo se Euclides tivesse sido um psicopata, o que não era, de forma alguma. Ela deveria ter cometido adultério e depois deixado o amante matar o próprio filho. Hoje me pergunto, não teria sido Ana uma manipuladora fria? Não teria ela manipulado Dilermando para tirar do seu caminho o marido e depois os próprios filhos? Lembremos que ela abandonou os filhos de Euclides, sendo um apenas garotinho de 6 ou 7 anos. Isso hoje em dia tem um nome, sociopatia ou narcisismo. Aí tem uma pessoa respondendo a esse comentário aqui. A pessoa respondendo, você fala como se ele tivesse pedido autorização a Ana para ir na casa de outra pessoa. Dar 3 tiros no irmão, sim, ele chegou lá, o Euclides, e matou o irmão, e deu tiro no irmão do Dilermando e depois tentou matar o Dilermando. Eu não sei se o irmão do Dilermando morreu, que eu não pesquisei, né? Mas foi assim, ele atirou no irmão, que não tinha nada a ver com a história, e depois no Dilermando. Essa mulher tá falando isso, é uma mulher. Dar 3 tiros no irmão, que nada tinha a ver com a história, e dar 5 tiros num exímio atirador. As pessoas esquecem que ele foi na casa do Dilermando, ele que foi lá. E você acha mesmo que alguém pede isso? A mulher que foi tratada como propriedade e não podia fazer nada a respeito, à mercê dos egos feridos dos homens que podiam tudo. O marido e o filho que anos mais tarde fez o mesmo que o pai e teve o mesmo fim. Ela não tinha escolha entre ser posse de um babaca egocêntrico, fraco e aproveitar o mínimo de vida com o amor da vida dela, porque ela era apaixonada pelo Dilermando. Ela se apaixonou mesmo por ele. A tragédia começa quando uma mulher é obrigada a pertencer a alguém, não quando 2 babacas resolvem que se alguém brincou com o brinquedinho deles, eles podem invadir a casa do outro sujeito e atirar em legítima defesa da honra. E tem um monte de gente falando outras coisas aqui, ó, tá dividido. Pessoas defendendo Euclides, outros defendendo a Ana, outros Dilermando. Os holofotes estavam em cima da Glória por conta disso. E a novela dela também estava fazendo um sucesso, né? A Barriga de Aluguel e tal, porque era um tema inédito. As pessoas queriam entender mais sobre tudo isso aí. As novelas da Glória sempre trazem alguma coisa nova. E como a Daniela entrou nessa novela aí? Ela entrou com o grupo Vacilou Dançou para fazer uma participação. Mas aí o que aconteceu é que essa participação fez com que eles precisavam de bailarinos ali na novela. Tem a Mariane Ebert também que entrou, também do grupo Vacilou Dançou, ela entrou como uma das personagens e a Daniela entrou também. E aí ela ganhou falas na novela. E aí o que eu pergunto ali? A favorecida, Daniela, a favorecida por quê? Porque ela não assumia seu favorecimento. Ela tentava sempre fugir disso, dizendo que a Glória nada tinha a ver com seu início na televisão. Ela dizia que ela ganhou falas, se ela ganhou falas e um personagem nessa novela, no caso, da Barriga de Aluguel, que foi a primeira dela, foi por escolha do diretor, Wolf Maia, não por intervenção da mãe dela, mas é claro que ela entrou na televisão por conta dela ser filha de quem ela era. Na minha opinião. Ela era, sim, uma pessoa favorecida, sim. Ela estava na TV, as portas, sim, se abriram para ela porque ela era filha da Glória Pérez, sim. Mesmo porque ela nem escola de teatro fez, nem estudou para ser atriz. Não adiantava negar, era mais fácil, né, aceitar a verdade que dói menos. Com a verdade dói menos. Falava assim como se não tivesse nada a ver. Não tinha nada a ver com a mãe dela. Tinha a ver sim. Quando ela conheceu o Raul, em Kananga do Japão, que eu não sei se ela fez teste, ou se ela fez teste, por que ela faria teste para fazer uma dança numa novela? Então, eu não encontrei dizendo que ela fez teste. O que eu encontrei foi que ela foi escolhida. Por que ela foi escolhida? Porque o novelista ali, da Kananga do Japão, era primo dela.
coisas de família. Precisavam de bailarinas, porque a Glória sempre coloca dança nas novelas dela. Eu falei sobre isso já, porque ela gosta de dança. E aí pegou o grupo, vacilou, dançou. Por quê? Porque a filha dela tava lá. Porque ela não pegou um outro grupo. E por que a Daniela, dentre todas, foi escolhida? Porque é filha da Glória. Não que ela não tivesse talento, ela ia mostrar isso no decorrer do tempo. Mas que ela entrou ali por conta da mãe dela, entrou sim. E a mídia ficava em cima dela por conta disso, porque todo mundo sabia que era por conta da Glória. Mas ela dizia que não tinha nada a ver com isso. Então, se não tinha nada a ver, porque ela estava numa novela que era da mãe dela. Inclusive, a última novela dela era da mãe dela também. Se futuramente ela mostraria talento, já são outros 500. Pode ser que você pense diferente, que não tenha nada a ver, mas pra mim a mãe dela abriu as portas e ela tava ali por conta da mãe dela. Agora, se depois ela caminhasse com as próprias pernas, aí já são outros 500. Mas ali não, ela ainda estava caminhando ali por conta da mãe dela. A mãe dela ainda estava ali ajudando ela. Futuramente, talvez, ela se desprenderia um pouco disso. Porque, por exemplo, se você for analisar cantores que os pais são cantores e os filhos viram cantores, eles estão pegando carona ali no sucesso do pai. Por exemplo, a Sandy, quando ela fez o Som Brasil, de 40 anos, comemorando 40 anos, ela falou uma coisa muito inteligente e madura, porque ela é uma pessoa muito inteligente e madura. Ela reconhece isso, porque, como eu disse, aceita que dói menos. Que ela e o irmão dela começaram ali por conta do pai dela. As pessoas abriam as portas dos programas para eles. Tudo aconteceu por conta do pai dela. Não sei exatamente a fala dela, não lembro. Mas foi mais ou menos assim, né? Que eu não peguei a fala exata. Mas foi mais ou menos isso. As pessoas abriram as portas por conta do meu pai. Mas aos poucos, eu e meu irmão fomos conquistando o nosso espaço. E ela hoje mostra que eles têm talento. Né? Porque não chegariam onde chegaram sem talento. As portas foram abertas por conta do pai, mas eles foram aos poucos conquistando o espaço deles, tanto que hoje não tem mais esse vínculo, é famosa por conta do pai, é famoso eles fizeram esse sucesso por conta do pai. Não, pelo talento deles. Que é isso que talvez aconteceria com ela, mas ela não admitia. Acho que ela não gostava, né, das pessoas ficarem toda hora falando disso. Você tá aí por causa da sua mãe, você não tem talento. Tá, mas ela ia mostrar isso. Porque depois que se você vê algumas cenas da novela, vai ver que ela servia pra coisa. Mas depois, conforme vai praticando, vai melhorando a prática, vai aperfeiçoando a técnica. E ela entrou na segunda semana da novela. Essa novela ela popularizou e esclareceu sobre inseminação artificial. Esse assunto gerava ainda muitas dúvidas e gerou muita curiosidade das pessoas, tomando as ruas do Brasil novamente. Eu vou reforçar que novela naquela época era uma coisa muito importante. As coisas naquela época lá, não eram como hoje não, que ninguém se apega a nada, tudo é muito superficial e passageiro. Uma coisa tá na moda essa semana, a semana que vem já não tá, já é outra coisa, assim. Ninguém se apega a nada, tudo é muito superficial, sabe? Naquela época não era assim, não. As pessoas se aprofundavam mais, então a novela são muitos meses de novela, e a gente ficava acompanhando a novela ali muitos meses falando sobre aquilo. E a gente não tinha, né, celular, essas coisas, computador, internet ainda tava no comecinho. O que a gente tinha era a televisão mesmo. E os programas ali que a gente assistia na TV e à noite era a novela. Só que essa daí era a novela das 18 horas, novela das 6 na Globo. Algumas pessoas que estavam desinformadas se ofereciam nos classificados, tá? Porque nos classificados dos grandes jornais tinham classificados de pessoas se disponibilizando para serem barrigas de aluguel. Muitas, por conta da desinformação, se disponibilizavam até para manter relações sexuais com o pai biológico da criança. Que não é isso que iria acontecer, né? Inseminação artificial não tem nada a ver com manter relação sexual, mas como as pessoas não sabiam, elas colocavam, não, mas eu também posso ter relação com ele se precisar. Essa novela foi importante para esclarecer sobre esse assunto aí para as pessoas. A Daniela, o que ela fazia era uma bailarina no clube noturno Copacabana Café. E ela se tornou uma das amigas da Clara, que é a protagonista da novela. Daniela fazia a bailarina Clotilde, que era apelidada de Clô. E quando a Clô chegou, ela despertou ciúmes nas demais personagens ali, né, do Copacabana Café. Mas com o tempo de convivência, a convivência melhorou ali, ela cativou o restante das meninas.
Nessa novela, ela interpretou com Eric Johnson de novo, que nem ela fez com De Corpo e Alma. Ele fazia o personagem Lulu, que era um enfermeiro que atuava como coreógrafo das meninas no Copacabana Café. Está citando no livro um encontro que a Daniela teve ali com o Bruno Gagliasso. O Bruno era criança, estava acompanhando a mãe dele nos bastidores. Ele não era ator na época, ele só era uma criança e estava acompanhando a mãe dele. Ela convidou ele para fazer uma pequena participação em uma das cenas na novela. Ele não estava ali tentando fazer uma ponta na novela, ele só estava realmente acompanhando a mãe dele, a fim de conhecer o ambiente de trabalho dela. Um dos melhores momentos da Daniela foi uma cena que ela fez com o Renato Gaúcho, jogador. Eu não achei de jeito nenhum no YouTube cenas dessa novela, nem trechos de cenas dessa novela, não consegui achar. Procurei, não achei, então não achei essa cena. Foi lá no Clube Noturno, como ele mesmo. E aí a Daniela, a personagem Chloe, ficou do lado dele, ficou aparecendo, ficou bem aparente a Daniela ali ao lado do Renato Gaúcho. Aí eu quero comentar isso aí. Eu vejo isso, não assisti a novela, não lembro da novela, mas eu vejo essa parte aí, a atriz sendo usada para chamar a atenção, a objetificação feminina. Porque para mim existe uma linha muito tênue que separa essa objetificação feminina e o reconhecimento do talento da pessoa. A cena foi com um homem famoso. Então aquele homem ajudou a verem ela na novela, como se ela não tivesse talento, precisou daquele homem ali. Não que tenha sido isso, mas falar que foi uma das melhores, um dos grandes momentos, quase falou no livro que foi o grande momento dela na novela. Então, quer dizer, ela teve tantas cenas ali com a personagem principal da novela, cenas dançando ali no Copacabana Café, ela fez até uma cena dançando com o Wolf Maia, que fazia também um personagem, era o diretor da novela. Eu vi um pedacinho dessa cena aí, eu encontrei um vídeo mostrando algumas cenas da novela, mas sem fala, sabe? Só uma musiquinha de fundo e as cenas, eu queria com falas. Eu queria ver como é que foi realmente essa cena do Renato para eu poder julgar melhor. Do jeito que ele falou, ficou uma coisa assim muito a atriz como um objeto ali. Então eles viram porque ficou focado ali, quem estava do lado dele na hora era a Daniela. Mas enfim, ela era bonita. Quando a personagem é bonita, também gerou ali um ciúme nas outras meninas. E então, quer dizer assim, estavam usando a beleza dela para trazer esses assuntos insuportáveis da mulher sendo usada como um pedaço de carne ali e sendo usada também para causar ciúmes nas outras mulheres que eram uma carne inferior. Não, gente, não. Então ficou assim, ela entrou na novela, aí já causou aquele furor na mulherada ali, porque ela era bonita. Mas depois ela foi conquistando as meninas, mas teve um ciúminho. Aí teve essa cena com o Renato Gaúcho, colocaram quem? A Dani e ela. Era o talento? Viam realmente o talento dessa menina ou eles estavam vendo só a beleza dela? São reflexões que às vezes, de repente, não tem nada a ver, mas pra mim tem, sabe? Eu vejo isso. Então, quer dizer, a mulher não pode nem ser bonita. Assim, se ela é bonita, ela é tratada de um jeito diferente das outras. Mas por que isso? Porque ela é mais bonita. Então a beleza é a que conta, não é o talento? Assim, o objeto ali, né, a picanha, ficou ali em evidência. Foi praticamente isso que ele disse no livro aqui. Que assim, não é porque a pessoa é bonita que ela tem que ficar ali colocando ela em evidência como se ela fosse um objeto sexual. É disso que eu tô falando. Estavam usando, é como se estivesse ali usando a menina como um objeto sexual. Porque a mulher como objeto nos anos 90, pra quem não sabe, era um absurdo. Ainda hoje é meio ruinzinho, só que nós caminhamos bastante nos anos pra cá. Pessoas são mais informadas hoje em dia sobre os direitos delas, no caso, falando das mulheres, né? Então, os homens pisam mais em ovos hoje em dia do que antigamente. Antigamente parece que era mais liberal, falavam só besteira. Então, naquela época lá, se via na televisão um monte de mulher sendo usada mesmo como objeto sexual. Muitas mulheres em programas de televisão, de lingerie. Era um horror, gente, era um horror. Mas a gente nem ligava muito porque não tinha essa visão poluída. Mas naquela época o olhar era outro, era diferente. Estamos mais informados, né, sobre os nossos direitos, sobre o que realmente está por trás de tudo isso. Falando ainda disso, insistindo nesse assunto, esses dias eu vi uma pessoa, que eu não vou falar o nome, da artista, participando de uma comemoração no carnaval. Aí algumas pessoas estavam se questionando por que chamaram aquela artista ali para participar daquele evento. E eu questionei a mesma coisa.
Tava bonito, a coisa toda tava bonita, mas aquela artista ali não tinha nada a ver com aquele espaço. Nada a ver. Por que chamaram ela? Porque é a questão da objetificação. A mulher como objeto, não só objeto sexual, mas a mulher que está no topo sendo usada para chamar atenção. Ah, porque aí a gente traz essa pessoa aqui, ela vai chamar atenção para mais atenção do que se a gente chamar outra. Então é bom para nós. Então é a mulher sendo usada. Não é pelo talento, é para ser usada. Porque não tem nada a ver aquela pessoa ali naquele meio. Não tinha nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Tinham outras artistas que poderiam ter sido convidadas, outras artistas, mas convidaram ela porque estavam usando essa pessoa como objeto. Objeto para chamar a atenção. E aí eu não sei se ela tem essa percepção, porque também se a gente for ficar presa a essas percepções aí minhas, mulher não vai fazer mais nada, né? Vai falar não pra todo mundo. Só um adendo aqui, porque eu percebi que em algumas coisas assim na história da Daniela como atriz tem isso, sabe? Triste, mas tem. Por isso que eu tô trazendo isso aqui pra cá. A minha reflexão é essa. A Daniela saiu da novela porque ela foi convidada pelo Gilberto Braga pra fazer a novela O Dono do Mundo. E ela fez a última cena dela dançando, que provavelmente foi a melhor cena dela, né? Não a cena com o jogador de futebol, mas provavelmente essa aí deve ter sido a melhor cena dela na novela. Eu não achei essa cena, essa imagem que eu deixei no slide, eu acredito que seja da última cena dela, porque esse escritor falou que a última cena assim acaba com a câmera focando no rosto dela, depois dela ter dançado. Eu acredito que seja essa foto aí. E aí, essa foi a última cena dela na novela. Aí ela foi, né, pra Dono do Mundo. Aí Dono do Mundo foi a novela das 9. Na época era das 8. Que a novela começava mais ou menos em 8, 8 e meia. Agora a novela começa depois das 9. Então eu falo novela das 9. É excelente experimentar esse lado ser atriz e ao mesmo tempo mostrar a arte da dança tão desvalorizada no país. Ela queria mostrar a dança, mostrar essa arte, mostrar que tem valor, como se fosse um apelo para que valorizassem a dança, porque a dança era, não sei agora como está, mas era muito desvalorizada no país naquela época, tanto que ela começou na atuação por conta disso. Eu já falei isso nos outros vídeos. Ela não tinha como se manter somente sendo dançarina na Carlota Portela, na companhia de dança da Carlota, por mais respeitada que fosse aquela companhia de dança. Viu nessa carreira de atriz uma forma dela conseguir a independência financeira dela, não ficar dependendo do marido. Que nessa época, você lembra, né? Ela já estava casada com Raul. Aí tem umas fotos aqui na novela, Barriga de Aluguel, e essa foto aqui é ela com a Mariane Ebert. Daniela estava muito bonita nessa novela, muito bonita mesmo. É isso que eu tinha para falar. Ainda temos 2 vídeos, são 6 capítulos da primeira parte do livro. A viagem tá chegando, que eu falo que é uma viagem, a viagem dela. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Dúvidas nos comentários e tem um link aí para adquirir o livro também se você quiser comprar o livro. E até o próximo vídeo. Tchau!